Kehitzin Beyad Gibor, Ken Benei Han Urim. Olá, paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Everson Tomás, da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Cubatão. Seja bem-vindo aqui no meu canal EBD para Todos, um canal que traz subsídios para a sua escola bíblica dominical. Então, vamos lá, meus queridos. Nós vamos para a lição de número 9, tá certo? Que fala sobre o planejamento familiar, tá certo? Então, ética cristã e planejamento familiar. Eu li agora, fiz uma recitação de Salmo 127, o verso de número 4, tá certo? O verso de número 4 fala que os filhos são realmente bênção do Senhor, né? E é como flecha na aljava, como diz, né? Flecha na aljava do guerreiro. Então, é muito importante este verso, apesar do textuário estar falando do verso 3, eu acho muito bonito o verso de número 4. Tá ok? Então, vamos lá. A leitura bíblica em classe aqui é em Gênesis 1, do 24 ao 31. O versículo de número 28 diz: E Deus os abençoou e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que se move sobre a terra. Há um grande questionamento na atualidade a respeito do planejamento familiar. Será que nós precisamos realmente ter um planejamento familiar? Aonde começa o planejamento familiar? Entre essas questões e outras, nós vamos estar falando aqui de forma bem sintética. Agora, existe hoje na atualidade certos jovens que eles não têm planejamento familiar nenhum. Não há planejamento familiar nenhum. Eles quando sentem ali o desejo de casar, eles casam. Muitas das vezes não têm uma profissão. Muitas das vezes não tem ainda uma estrutura financeira para poder ali construir a sua família, né? Que a família começa a partir do cônjuge, a partir do casal, e então muitas das vezes ficam, como diz o ditado das pessoas, ficam nas costas dos pais, né? Alguns pegam um puxadinho na casa dos pais, e aí constitui a sua família. Nós sabemos que o ideal não é isso. O ideal e o correto é que o homem, o provedor da casa, no caso, ele tenha condições suficientes para poder manter a sua esposa e consecutivamente a sua família. Mas hoje em dia, alguns valores têm se perdido no meio da sociedade. Jovens que não terminam o estudo, não concluem muitas das vezes o ensino médio, não chegam às universidades e aí casam muito cedo, não tem nenhuma profissão, não tem condições de sustentar a sua família e começa a gerar uma bola de neve. Então, há necessidade sim de um planejamento familiar. É preciso isso, e a partir de quando? A partir do namoro. Ora, se você está namorando, é porque você tem condições de levar à frente esse compromisso. Eu não acho certo um casal namorar, sendo que nenhum dos dois, e principalmente o homem, que é a responsabilidade maior, de sustentar uma esposa e de enfim, ter uma família. Então, não vejo assim, nesses tempos de hoje, muitos jovens preocupados com isso. Há uma necessidade de se preocupar com o planejamento, com a estruturação,
é necessário sim ter, se possível, a sua própria casa. Se não ter a sua própria casa, alugar pelo menos uma casa, um apartamento, para poder constituir a sua família. Agora, no Antigo Testamento, nós entendemos que a família, né, nós podemos ir nos históricos, ela era vista de uma forma um pouco diferente, né? Existia o pater família, o pai daquela família, que tinha um conceito muito diferente até mesmo dos dias de hoje. Mas o que eu quero frisar aqui é que o pai, a mãe e a sua prole, os filhos, a família em si tinha grande importância no período veterotestamentário, certo? O pai sempre estava sendo o provedor da sua casa, sustentando a sua família. Quando um homem desejava noivar com uma jovem, ele precisava ter condições para isso, seja lá de herança do seu próprio pai, ali pagando um dote para o pai da moça, tá? Alguns historiadores dizem que esse dote ficava guardado ali com o pai, e numa possível falta do esposo, no caso ela tornando-se viúva, aquele dote voltaria para a sua filha, ou no caso da morte do próprio pai, ali aquele dote iria para as mãos da sua filha. Bom, é bastante polêmico essa questão, mas é bem verdade que quem desejava casar precisava sim de um planejamento, precisava sim de ter condições para poder sustentar a sua família. Hoje em dia há uma grande inversão de valores, onde uma sociedade não tem esses princípios muitas das vezes e acaba passando por diversos problemas, diversas dificuldades no casamento. Agora, com o período ali, como eu posso dizer, do exílio babilônico, Israel foi influenciada ali pelas nações, né? E não só depois o poderio, o domínio de outras nações, como a Pérsia, os medo-persas, a Roma ou a própria Grécia, influenciou muito nessa questão de família. Mas no tempo patriarcal, é interessante a gente dizer aqui que a estrutura era totalmente outra. Hoje nós temos a família, e nós entendemos a família como pai, mãe e filhos, certo? Muitos entendem que a sua mãe, a sua sogra faz parte da família, sim, mas na verdade o conceito hoje na atualidade são parentes. São parentes, com certeza sendo pai, com certeza sendo mãe dos cônjuges, tendo ali o respeito e a honra de ambos, tá certo? Porque isso é ordenança da palavra do Senhor. Não é que você faz a sua família e abandona a sua mãe, abandona o seu pai. Não é isso, mas você constitui uma nova família. Você constitui uma nova família. E na época patriarcal havia uma preocupação muito grande do pai de família. Nós podemos ler aqui um trecho bíblico aqui em Josué capítulo 7, eu faço questão de ler, no versículo de número 15, que diz assim: aquele que for pego com as coisas consagradas será queimado no fogo com tudo o que lhe pertence. Violou a aliança do Senhor e cometeu loucura em Israel. O 14 diz assim: apresente-se de manhã, uma tribo de cada vez. A tribo que o Senhor escolher virá à frente. Um clã de cada vez. O clã que o Senhor escolher virá à frente. Uma família de cada vez. E a família que o Senhor escolher virá à frente. Um homem de cada vez. Então, aqui está falando, né, do pecado de Acã e suas consequências, mas o assunto em questão não é esse. O que eu quis aqui frisar era essa estrutura patriarcal que existia ali no Antigo Testamento, na qual havia as tribos se dividiam em clãs, e os clãs dividiam-se em famílias.
E aí as famílias tinham ali, cada pessoa, né, o seu ser individual participando daquela família. Mas havia sim o Mishpahat. O Mishpahat era a família, né, a palavra família no Antigo Testamento, e isso tinha grande importância aos judeus. E, aliás, eles tinham ali a obrigação de ensinar toda a Torá para os seus filhos, né? E parece que isso não tem nada a ver com planejamento familiar, mas o planejamento familiar, ela introduz a educação dentro de casa, a educação dos filhos, para que no futuro o guerreiro, como diz lá em Salmo 127, verso 4, o 8º cântico de degraus, o cântico de Salomão, podemos entender que aquele homem, quando ele tem essa bênção, ele é abençoado e ele tem muitos filhos, ele será amparado na sua velhice. Hoje nós temos aí no Brasil o INSS, aposentadoria, enfim, mas mesmo tendo uma condição financeira, os idosos precisam dos seus filhos, precisam do amparo. E ali diz, olha, é precioso em sua aljava, né? São como setas ou como flechas na aljava do guerreiro, né? Então, é bênção de Deus. E nós temos aqui na revistinha várias passagens bíblicas de ordenança, de multiplicação, de juntamento, né? do ajuntamento do casal, da união conjugal. Nós observamos que ali Deus deu ordem ali no Jardim do Éden, né? Também deu ordem ali pós-dilúvio, ali em Gênesis capítulo 9, para que eles crescessem e multiplicassem e povoassem a terra. Agora, eu quero fazer aqui uma pequena observação de que é muito interessante na atualidade que muitas famílias hoje, aliás, muitos cônjuges não têm mais esse conceito de família, porque não querem, na verdade, ter filhos. Filhos é muito trabalho, né? Filhos dá muito trabalho, os filhos têm um custo muito grande, é muito dispendioso, né? Poder cuidar de filhos e tal. E aí, nessa sociedade que nós temos hoje, nós entendemos que muitos estão se privando e diminuindo drasticamente a taxa de natalidade mundial. Então, nós temos aí alguns rankings, eu não vou falar detalhadamente, mas eu vou falar, por exemplo, o país que tem, é uma pesquisa de 2014, tá? É uma pesquisa que, enfim, ela está um pouco aí desatualizada, mas eu acredito que nesses 4 anos não foge muito disso daí. A cidade, nós temos vários países que tem essa baixa de natalidade, né? Nós temos ali Mônaco, que chega a ter nascimento de 6 ponto alguma coisa, vou arredondar para 6, se eu não me engano é 6,7, nascimentos de criança por 1.000 habitantes por ano. Nós temos também o Japão tem um índice de natalidade muito baixo, chega aí em média, se eu não me engano, de 8,4, tá certo? Nós temos a Alemanha, por incrível que pareça, isso já tomou conta da Europa, a Alemanha está com 8,4, e nós temos também, depois que vem atrás da Alemanha, nós temos Portugal e Itália, que estão com a média de 9 ponto alguma coisa, crianças nascendo por homem, por cada 1.000 habitantes. Então, são nações que estão envelhecendo, são nações que perderam essa compreensão de bênção, né? De ter filhos, né? De ter ali essa riqueza para si. Os homens hoje não estão enxergando desta forma, porque não estão entendendo e não compreendem muitas das vezes o plano divino. Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele supervalorizou a família. Tanto é
que não só Jesus, mas todas as Sagradas Escrituras fala da casa de Davi, a casa de Israel. Quando fala de casa ali, né, de Bait, ele está falando de famílias, né? E ali em Mateus capítulo 1, há ali a genealogia de Jesus, da onde Jesus veio, de que família ele pertencia. Então, esta questão de família para o povo judeu era muito importante. No período neotestamentário, seria o oiko. O oiko significa as casas, né? As famílias ali sempre foi muito importante na história. Ora, eu quero dizer aqui para os irmãos o seguinte: se os cristãos diminuem a quantidade de filhos por questões financeiras, nós entendemos isso, né? Aí segue-se o bom senso. Eu vou ter não sei. Será que é o suficiente? Cada um cabe julgar isso daí. Agora, o grande problema é você poder ter filhos e não querer tê-los. Eu acho isso bastante complicado, porque até uma ordenança bíblica, crescei-vos e multiplicai-vos. Mas eu quero deixar um conselho para você. Planeje o seu casamento, procure ter condições, estude, jovem, estude, se prepare, certo? Então, pense nisso. Espero ter contribuído aí. Não esqueça de deixar o seu like aí no meu canal, tá ok? Compartilhe. Antes de mais nada, nós vamos daqui 10 dias, contagem regressiva, nós vamos iniciar o curso de hebraico, curso básico de hebraico, que é aquele precinho imperdível. Nós temos vagas agora limitadas, tem poucas vagas, tá? E se você ligar para mim, entrar em contato comigo, nós vamos estar ali preenchendo e iniciando. Agora nós temos uma data, daqui 10 dias, vamos iniciar este culto para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus abençoe e um forte abraço em nome